Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Wagner Vanderbroek do canal Custos e Gerencial Pode Ser Legal. Agora nós vamos iniciar então uma série de vídeos que falam sobre indicadores. Vamos começar então pelos índices de estrutura de capital. A estrutura de capital é um conceito de como as empresas financiam as suas operações gerais usando diferentes fontes de recurso. A dívida, por exemplo, é uma fonte externa de recursos que pode abastecer o caixa da sua empresa. Pois bem, então por meio de fórmulas bastante simples, é possível calcular os índices da estrutura de capital de uma empresa com dados que são divulgados ou para aqueles analistas que têm acesso direto às suas informações internas. Bom, nós vamos trabalhar nesse vídeo então sobre 5 índices de estrutura de capital. Lembra que nós temos algumas demonstrações financeiras que são as mais conhecidas, como o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício, a demonstração de lucro e prejuízos acumulados, a demonstração de mutação do patrimônio líquido, nós temos a demonstração de fluxo de caixa e temos a demonstração de valores adicionados. Mas nesse vídeo especificamente, nós vamos tratar unicamente com o balanço patrimonial. Então vamos apresentar aqui um balanço hipotético que tenha 3 períodos. Então veja que nós temos o ativo, que são duas partes aqui, o nosso ativo, circulante e não circulante, 2 subgrupos. E temos também algumas contas que envolvem o ativo circulante, a título de exemplo para a gente praticar aqui nas fórmulas, né? Então tem 3 contas aqui do ativo circulante, uma conta do ativo realizável a longo prazo e 3 contas do ativo permanente. Então essas duas, o realizável a longo prazo e o permanente, fazem então parte do não circulante. E temos também o passivo, né? E o passivo, nós temos então o passivo circulante e o passivo não circulante, da mesma forma, atendendo à legislação. Veja que no passivo então não circulante, nós temos o exigível a longo prazo, temos um financiamento do BNDES aí, e do patrimônio líquido, que é o capital social e suas reservas e lucros. Muito bem, então vamos falar sobre o primeiro índice, que é o índice de capital de terceiros em relação ao capital próprio. Então o que são capital de terceiros? O capital de terceiros é o passivo circulante mais o exigível a longo prazo, ou seja, são fontes de recurso que não veio do bolso dos sócios, e nós temos o capital próprio então, que é o patrimônio líquido. Pois bem, se a gente for pegar esse balanço patrimonial que nós vamos utilizar como exemplo, então vamos lá. O que eu tenho então como capital de terceiros? O capital de terceiros então, veja que fica fora aqui o patrimônio líquido, que obviamente é o capital próprio, o capital que os sócios colocaram, né? E os lucros que foram acumulados, que pertencem aos sócios. Então o que são o capital de terceiros aqui? É o capital circulante e parte do capital circulante, que é o exigível a longo prazo. Então, somado esses dois valores, eu teria capital de terceiros. E o capital próprio é o patrimônio líquido. Pois bem, então vamos lá. Somando então o capital de terceiros, que é o passivo circulante mais exigível a longo prazo, eu tenho 384.020,80. Dividido então, conforme recomenda a fórmula, pelo capital próprio, eu tenho, portanto, então, um valor de 0,467 e mais algumas coisas. O que representa esse valor? Representa o seguinte, que se você fosse converter em percentual, que nesse caso não seria necessário, 46% das minhas fontes de recurso são fontes de capital de terceiros em relação ao capital próprio. Bom, aí tem uma questão seguinte, o que é mais importante? Você ter uma concentração maior no capital próprio ou uma concentração maior em capital de terceiros? Isso vai depender da natureza de cada empresa. Bom, mas aí é o seguinte, normalmente, quando você fala em altas taxas de juros e financiamento que eu preciso fazer, quanto mais você depender do capital próprio, nesse caso, é mais interessante. Por quê? O capital próprio não tem o mesmo nível de exigência e de pontualidade do pagamento
como tem de capital de terceiro. Porque capital de terceiros, vamos resumir capital de terceiro como fontes de financiamento externo, né? Então, por exemplo, financiamento bancário, você tem que pagar juros e você tem parcelas para pagar. Então, você tem datas certas para você pagar. Se você não pagar, você é severamente punido. A gente sabe disso no sistema de crédito nacional, né? Isso eu vou comentar um pouco mais à frente nesse mesmo vídeo sobre isso, né? Então, em condições gerais, quanto menos for o capital de terceiros, melhor nessa relação. Bom, aí sobre então o crédito de terceiros, eu quero fazer um pequeno comentário sobre por que eu tenho que pegar o financiamento. Então, primeiro, qual é a necessidade real? É uma oportunidade e expansão? Ele é de longo prazo? Eles estão com juros baixos? Eles estão ajustados ao meu fluxo de caixa? Então perceba o seguinte, o financiamento ele tem que ser planejado na minha empresa, eu não posso pegar ele de qualquer forma, sob risco de colapso da minha empresa. A gente sabe disso no financiamento. Sobre isso, eu vou fazer um vídeo. Na verdade, eu comecei a colocar alguns assuntos nesse vídeo, eu vi que ia ficar um pouco extenso, então eu vou fazer um vídeo e com certeza vai ser o próximo vídeo que fala somente sobre o crédito no Brasil. Na verdade, são dicas e alertas para o empresário ou para quem toma crédito no Brasil, qual é o risco de assumir crédito, então, para a sua empresa. Mas vamos lá. Então, nesse caso, veja que no primeiro período, a gente pegou o primeiro período como exemplo, deu 0,46, ou seja, para cada R$1 de valor que é colocado na minha empresa, que são fontes de recurso, 46 centavos são de terceiros, ou seja, 46%. Obviamente que a diferença, então, de 54% arredondado, 53 e alguma coisa, centavos seriam de capital próprio. Então veja o seguinte, para X2, se vocês observarem então no balanço patrimonial e calcularem da mesma forma como foi feito o X1, ele passa a ser de R$1,25, ou seja, em X2 eu fiquei mais dependente então de capital de terceiros do que de capital próprio. E já em X3 caiu bastante, né? Como que cai de um período X2 para X3 tanto assim? De duas formas, ou você reduz bastante o teu endividamento com terceiros, ou você aumenta o capital próprio, ou ambas, né? Eu faço a redução de capital de terceiro e aumento de capital próprio. Como é que eu reduzo o capital de terceiro? Pagando, né? Eu tenho que pagar essas dívidas e aumentar o capital próprio também é uma boa opção. Então vejo que caiu bastante essa dependência. Então perceba o seguinte, eu vou comentar isso nesse primeiro índice para a gente entender a mecânica futura, então, nesse mesmo vídeo. Muito bem, então veja que calcular o índice ele é relativamente fácil, não tem tanto problema, mas a interpretação dele é que é mais importante. Assim, esse caso hipotético, no primeiro período eu tinha 46 centavos ou 46% de capital de terceiro. Então a minha relação entre capital terceiro e capital próprio era uma relação de dependência menor. No segundo período eu passei a ter uma dependência muito grande de capital de terceiros, tá? E lembrando, como eu falei, capital de terceiro implica em pagamento de juro, quase sempre está embutido juro. Mesmo naqueles casos que você diz assim, puxa, eu podia comprar do meu fornecedor à vista, mas ele disse que se eu comprasse com 30 e 60 dias, ele faria com o mesmo preço do valor à vista. Então, nesse caso, não está embutido juro. É muito difícil que uma empresa faça essa opção de vender para você a prazo e não coloque algum juro no preço de venda. Quer dizer, ele não é um juro aparente, mas embutido no valor do preço de venda, provavelmente terá juro. Então, sempre a opção de comprar à vista, ela é melhor do que comprar a prazo. Ah, mas nesse caso a minha empresa precisa estar capitalizada. Sim, então veja como é vantajoso uma empresa, ao longo do tempo, formar fundos
para que ela esteja capitalizada, para que ela tenha uma vantagem competitiva maior do que aquela que depende ainda de fazer desconto de título, buscar financiamento. Essas empresas, em geral, elas têm uma capacidade econômica menor, ela é mais fragilizada no mercado. Por isso que tem aquela lógica, né, que empresa grande normalmente tende a crescer mais, empresa grande e capitalizada tende a crescer mais, empresas menores endividadas tende a não crescer. Bom, aí nesse caso, obviamente que dá para a gente fazer um gráfico, mostrar como é que ficaria então esses três índices. Então veja como fica o nosso gráfico. Fica um gráfico na forma de A, né? Então eu tenho X1, daí sobe bastante X2 e X3 cai bastante. Bom, esse gráfico é só a título de exemplo no primeiro índice, para os outros a gente não vai fazer. Segundo índice, composição do endividamento. Então nesse caso nós pegamos a dívida de curto prazo, que é o passivo circulante, dividido pela dívida de curto prazo também, mais a de longo prazo. O que significa na parte de baixo? É a minha dívida total, né, envolvendo curto e longo prazo. Então, como é que fica a minha composição comparando a minha dívida de curto prazo com toda a minha dívida? Então, na parte de baixo da fórmula entra toda a minha dívida e na parte de cima somente a parcela de curto prazo. Veja que das minhas dívidas totais, que é R$384 mil, 72% está em curto prazo. O que é ruim e o que é bom nisso? Quando está concentrado em curto prazo, significa que tem uma pressão no meu caixa maior das minhas dívidas em curto prazo. Então, em geral, quando tem uma parcela, muitos empresários dizem assim, se eu tiver muito endividado é problema? Isso depende. Se ela tiver muito concentrado no curto prazo, pode ser um problema sim. Agora, se eu estou diluído isso num período longo, né, normalmente o financiamento que ele é subsidiado, em geral, as dívidas de curto prazo elas tendem a ser com juros mais caros. E as dívidas de longo prazo tendem a ser com juro mais barato. Então, qual é a vantagem de estar diluído quando eu tenho a longo prazo? Que, em geral, além do juro ser mais barato, eu tenho parcelas mais suaves para poder fazer, né, para poder pagar. E, em geral, isso se encaixa melhor no meu fluxo de caixa. Então, nesse caso da empresa, há uma concentração muito grande em curto prazo. Isso pode ser um problema para ela. Mas, obviamente, que um índice eu não posso analisar ele de forma individualizada. Eu tenho que analisar ela em composição com outros índices, inclusive com as de demonstração do resultado do exercício, é onde apresenta o lucro. Mas isso será a análise para outros índices em outros vídeos. Muito bem. Composição do endividamento, então, olhando os três períodos, veja só, ele era 72% e estava concentrado em curto prazo, depois subiu para 84%, ou seja, piorou o cenário em X2, e em X3 ele deu uma melhorada até mesmo em relação a X1. Endividamento geral. Esse índice, então, mostra como que está a composição de todas as minhas dívidas em relação aos valores que são colocados no ativo, ou seja, em relação ao que eu uso no meu negócio, que eu uso na minha empresa. Então, essa empresa tem R$384 mil de dívida para um valor total que é colocado à sua disposição de R$1.205.000. Então, 31% do meu ativo está comprometido com as dívidas minhas. O que é o meu ativo? São os valores colocados à disposição para que ela gere atividade operacional e retorno para a minha empresa. Então, o ativo circulante disponível, duplicados e estoques, meu ativo permanente que entra o imobilizado, por exemplo, que é o grande, normalmente nas empresas é o grande valor, né? Além dos investimentos de diferido. Então, desses valores, veja só, para cada R$1 que eu tenho à minha disposição na empresa, no meu ativo, 31 centavos dela está comprometido com dívidas. Então, tem que lembrar que ela tem que gerar bastante atividade operacional, gerar bastante lucro para que ela cubra, então, essas dívidas que eu tenho. Aí está somado os 384 mil, dívida de curto e longo prazo. Isso para X1. Vamos ver como é que fica X2 e X3, então. Veja só, então X1 era 31 centavos, 32, arredondando como queiram. E em X2 subiu para 55 centavos, ou seja, do meu ativo total, mais da metade está comprometido com dívidas.
Em X3, esse cenário melhorou. Mas veja que melhorou o cenário, não foi porque as minhas dívidas caíram tanto assim. Claro, elas caíram sim, mas o meu ativo caiu também. Então, veja que essa relação aqui caiu para 22 centavos. Imobilização do capital próprio. Esse índice, então, é como é que está distribuído os valores que estão no meu... os valores que foram colocados pelos sócios, né? Então, se o sócio coloca o dinheiro, quanto do seu valor, daquele R$1 que você colocou, foi para ativo permanente? Então, nesse caso, a empresa tem no X1 389 mil ou 390 arredondado como queiram, para um capital que foi aportado de 821 mil. Mas aí você pode dizer o seguinte: não, mas o valor que foi aportado foi 426 mil reais, que era o capital do sócio aqui. Mas lembrando que o lucro também pertence ao sócio. O lucro acumulado durante um certo período, apesar que a legislação obriga que eu faça a integração dele ao capital a cada exercício social, esse 821 mil reais aqui pertence aos sócios, esse é o capital que ele colocou. Então, como é que está distribuído? Normalmente a gente espera que todo o valor que é colocado na empresa, imagina assim, eu estou abrindo um novo negócio, né? Onde é melhor você comprar prateleiras, estantes, imobilizado ou colocar no estoque? Obviamente que quanto mais você puder deixar esse valor no seu estoque ou no caixa ou nos valores de curto prazo do circulante, melhor para a empresa. Então, nesse caso, a empresa está com um nível de imobilização do capital próprio de 47 centavos, ou seja, para cada R$1 que os sócios colocaram na empresa, 47 centavos foi para o ativo permanente. A gente sabe que numa empresa, por exemplo, eu não posso colocar tudo no ativo circulante. Não tem como você abrir uma loja de roupas e colocar tudo no estoque. Seria o ideal, mas não é isso. Então, mas o empresário tem que entender o seguinte, que quanto menos ele colocar no ativo permanente, melhor para o seu negócio, mais ele vai ser remunerado o seu investimento. Bom, então como é que ficaria então X2 e X3? Veja que em X1 eu tinha 47 centavos, depois subiu para 75 centavos, isso é ruim, isso é um nível de mobilização muito alto, e depois caiu para 29 centavos. Mas perceba o seguinte, que a evolução do capital, que era 821, caiu para 521, subiu 729, não foi tanto na questão do capital que foi mexido isso, foi na questão de desimobilização que a empresa fez. Como é que ela faz desimobilização? Normalmente é transformando, vendendo alguns ativos permanentes e colocando isso no seu capital de giro. Imobilização de recursos permanentes. Então, o que são os recursos permanentes? Além do capital dos sócios, também tem as fontes de captação de recursos de longo prazo. Então, a gente chama essas duas fontes de recursos permanentes. Então, voltando, veja que ela começa muito parecido com a fórmula anterior, que é pegar o ativo permanente, aqui de X1, que é 389 mil, e eu divido, então, pelo patrimônio líquido acrescido do exigível a longo prazo. Por quê? Porque como esses valores aqui são de longo prazo, então alguns dizem assim, mas o patrimônio líquido ele nem exigível é, porque o sócio, enquanto a empresa permanecer, eu preciso manter esses valores na minha empresa. Mais ou menos, porque se for uma empresa de capital aberto, por exemplo, os sócios querem uma remuneração do capital próprio, é como se fosse um banqueiro emprestando dinheiro para a empresa, então ele exige. Então, assim, dizer que o patrimônio líquido é tão livre assim, não é, né? Ele tem o seu nível de exigência também. E o exigível a longo prazo, normalmente quando se faz o financiamento, você faz ajustado para um fluxo de caixa futuro, para pagar em 10 anos, 15 anos, 5 anos, dependendo, né, de longo prazo. Então, essas fontes de capital próprio de longo prazo, que é 928, nesse caso aqui daria, para cada R$1 que foi colocado de recursos permanentes, 41 centavos é no ativo permanente, isso em X1. Em X2 e X3, como é que fica esse cenário aqui? Ele fica da seguinte forma, estava 41 centavos, 42 centavos arredondados, subiu para 63%, ou 63 centavos para cada R$1, que não é bom, né? Importante analisar o índice, é bom ou é ruim? Então, aqui estava talvez razoável, no mínimo razoável, aqui já é ruim, e aqui melhorou o cenário. Bom,
Veja em X1, eu falei assim, que é bom. Será que é bom mesmo? Isso depende de cada organização empresarial. Quando analisa a demonstração de resultado e veja a lucratividade que está tendo, muitas vezes você é obrigado a fazer investimento no ativo permanente. Por exemplo, estou abrindo uma nova indústria no meu negócio. Essa nova indústria, claro que vai demandar um ativo permanente muito alto, né? Agora, obviamente que se ela for financiada a longo prazo e tiver encaixado no meu fluxo de caixa, como eu disse no começo de vídeo, isso seria então bastante importante. Muito bem, como é que fica então a junção de todos esses índices? Ele fica da seguinte forma, veja aí, tem o capital de terceiro em relação ao capital próprio, tem a composição de endividamento, tem endividamento geral, a imobilização de capital próprio e a imobilização de recursos permanentes. Então tá aí o nosso cenário global. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, dê um like aí também. Se inscreva, que é muito importante para o nosso canal, para o crescimento do nosso canal. Compartilhe aí nas suas redes sociais aí. E, por favor, se quiserem, deixe comentários se vocês gostaram ou não, se vocês têm interesse em outros assuntos também, que a gente vai incorporando aí aos nossos próximos vídeos, tá? Nos vemos, então, aos nossos próximos vídeos. Um abraço e até lá!